pessoal! Hoje nós vamos falar de TI com o Murilo Bilato, gerente de operações de RPA da Resource. Muito obrigada pela sua participação, Murilo. Eu que agradeço. Bom, há muito tempo que robôs têm sido utilizados em diversas indústrias, principalmente na automotiva, para automatizar processos mais críticos. De tempos para cá, os robôs agora migraram para processos críticos em empresas. Então eu queria que a gente começasse essa conversa você me falando quais são as principais vantagens de se investir em uma solução de RPA. No caso, o que ela vai ajudar, em que processo crítico de uma empresa. Obrigado por estar aqui, primeiramente. Eu acho que hoje, olhando até para o mercado e como se comportam as grandes operações e grandes empresas, existe sempre uma busca muito grande por eficiência operacional. Então quando a gente fala de eficiência operacional, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a redução de custo. E se a gente pensar na utilização prática de um robô, pensando em horas úteis de um ser humano, a gente tem 40 horas numa semana e um robô trabalha 168 horas por semana. Então só aí a gente já tem um ganho de produtividade absurdo. Fora que o robô ele não para ir ao banheiro, ele não tem férias, ele não chega atrasado, ele não toma café, enfim. O ganho de produtividade do robô ele é muito grande e a utilização do RPA ou do robô numa operação, seja ela qual for, ela mitiga muito a quantidade de erros que são suscetíveis aí à execução do processo por humanos, né? E então, aí a gente está falando de que tipo de processo, de repente? Desde emissão de nota fiscal, por exemplo, até consolidação de números de faturamento, enfim. Dentro da nossa cadeia de back-office, hoje existe uma gama muito grande de processos operacionais e aí onde se usa mais o RPA, né? São processos de baixa subjetividade, ou seja, de tomar decisão, tendo análises críticas, muitos pontos de avaliação para tomar uma decisão, sendo pequenos, enfim, e de alta repetitividade. Então, assim, vamos pensar numa empresa que emite 1 milhão de notas fiscais por mês. É um valor absurdo, eu preciso ter várias pessoas, e aí a gente tem algumas situações sazonais dentro do mês ou do ano, por exemplo, o faturamento ele vai acontecer ou no final do mês ou no começo do próximo mês ali, então a janela é curta de execução e a gente não pode ter erros também. Então, a aplicação de robôs nesse cenário ele cai como uma luva. No cenário que a Resource está inserida, quais setores que você está vendo que estão utilizando mais RPA? Como que está essa evolução no uso? O mercado financeiro ele sempre tem o seu papel, né? Pensando aí até nas maiores empresas do Brasil, hoje o setor financeiro ele está ali, sei lá, das 10 empresas, 7 são bancos ou são empresas do setor financeiro. Mas também existe aí uma indústria que tem crescido muito, né? O varejo por si só, o setor do varejo ele tem consumido, tem crescido bastante e deve consumir muito RPA nos próximos meses ou talvez anos. Aí, tá? Então seria direcionado mais para médias e grandes empresas, não faz muito sentido para pequenas empresas? Para pequenas empresas talvez até faça, dependendo da utilização. Quando a gente fala de robôs de maior complexidade, a gente já tem, pensando que a gente tem processos dentro dessas empresas de maior complexidade, a gente encontra esse tipo de cenário em médias e grandes empresas. Empresas pequenas, elas têm até um nível de sofisticação nos seus processos, mas ainda mesmo esses processos talvez não tenham volume, ou ainda essas empresas novas já nascem com uma metodologia, já nascem mais digital, né? Sim. Então requer menos humano na sua execução. E em relação à segurança, bom, eu vou deixar lá meus processos com a solução, fazendo sozinha. Como garantir a segurança? Como eu sei que eu não vou perder dados, enfim. Robôs, geralmente, eles podem trabalhar dentro da empresa, né, do cliente por si só, que a gente chama de on-premise. Então, nesse aspecto, o robô ficaria dentro da segurança da informação ou segurança da própria empresa. Sim. Mas quando a gente fala de robô como serviço, né, o RPA as a Service, isso requer sim um nível de controle, inclusive para a gente não ferir nenhum aspecto de segurança da informação da própria empresa que a gente está trabalhando. Então, quando vai se automatizar em alguma nova empresa, a primeira coisa que a gente faz é ter que conversar com as áreas da própria empresa sobre governança, sobre segurança da informação, arquitetura, enfim. Geralmente nós somos bem sabatinados aí por essas áreas, mas não existe hoje, se a gente falar, existe um roadmap ou algum checklist que a gente faz. O que existe são situações, é uma jornada, de verdade, implementar RPA é uma jornada dentro de cada novo cliente, mas cada novo cliente a gente passa uma vez só.
Então, uma vez que já é definido esse como fazer, os outros processos que virão a ser automatizados, eles acontecem com uma fluidez um pouco maior do que a primeira vez aí que a gente traz a solução. Para a gente finalizar, então, eu queria que você explicasse um pouco mais da solução de RPA da Resource. Perfeito. A Resource, ela desenvolveu uma solução para fazer orquestração de robôs, né, de automatização de processos, em 2001, antiga Sites, né, que essa solução foi, como eu disse, baseada em User Experience, né? Então, o robô simulava humanos em ambiente de produção, fazendo acessos e coletando algumas métricas de performance e disponibilidade. Quando a gente chegou em 2011, nós recebemos o desafio de uma empresa para a gente sair daquele execução convencional, né? De falar uma massa de dados de teste e a gente não efetuava a transação por si só para não gerar nenhum tipo de lixo, né? No ambiente produtivo do cliente. Aí, em 2011, a gente começou a executar os processos de negócio com casos reais e sim a gente passou a finalizar as transações que a gente executava. Então, nossa expertise dentro desse mercado é bastante grande, a gente tem um histórico consideravelmente grande e nós temos a plataforma de orquestração. Além de nós desenvolvermos os robôs do processo de negócio em si, nós também temos a plataforma de orquestração desses robôs, nos coloca numa posição diferenciada no mercado. Além disso, o nosso go-to-market ele passa desde o assessment, desde o entendimento do processo de negócio do cliente, pela construção, né, do processo automatizado, e depois da construção nós também temos uma oferta de running, ou seja, a gente faz o monitoramento se esse robô está performando, se ele está executando o processo como previsto, e uma vez que exista algum gap, nós também atuamos na manutenção e sustentação desses robôs. Então a Resource ela tem uma oferta bastante completa de fim a fim. Isso nos posiciona diferente no mercado, né? Nós não chegamos com uma caixinha ou com uma solução engessada para o cliente. Geralmente a gente desenvolve a solução tailor-made, baseado especificamente na necessidade do cliente. Maravilha. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você quiser saber mais sobre a nossa solução de RPA, é só entrar no site da Resource, dá sua curtida nesse vídeo e se inscreve no canal também. Até a próxima!